partir do versículo 1. Quer ficar em pé um pouquinho, só para você descansar? Depois você senta. Efésios 1, a partir do 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso, e fiéis em Cristo Jesus. Graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propuser em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Quantos dizem amém? Pode sentar-se, por favor. Semana passada eu falei sobre a doutrina da provisão divina. Hoje eu quero falar sobre um assunto um tanto controversial que está aqui. A chamada doutrina da predestinação. E nós vamos atentar para os versículos 4, 5, 11 e 12. Eu quero lê-los outra vez. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo. Deus nos escolheu nele, antes de fazer o mundo. Para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Agora o 11. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. A doutrina da predestinação é uma doutrina defendida principalmente por dois teólogos que viveram séculos passados. João Calvino, que morreu aos 55 anos de idade. Ele morreu em 1564. E o outro, Jacó Armínio, morreu aos 49 anos em 1609. Então, quando Jacó Armínio, quando Calvino morreu, Jacó Hermínio, ou Armínio, tinha 4 anos de idade. Depois você faz a conta. Então eles nunca se conheceram, nunca discutiram teologia, nunca brigaram por causa de questões teológicas. Mas eles deixaram essa briga para nós, para os crentes de hoje. Então esses dois deram origem ao calvinismo e o arminianismo. O
que eu penso sobre esses dois teólogos? O que eu penso? Vou dizer para vocês o que eu penso deles. Eu penso que os dois eram homens de Deus e profundos conhecedores da Bíblia. Número 2, eu penso que os dois mudariam um pouco seus pontos de vista se vivessem mais tempo. Com certeza, amadureceriam as suas conclusões teológicas. Eles morreram jovens. Calvino morreu com? Armínio morreu com? 49. Eu acho, Cleverson Oliveira, que os dois exageraram um pouco. Eu acho, essa é minha opinião, nas suas conclusões. Apesar de nós, pentecostais, carismáticos na sua maioria, nós sermos de origem arminiana. Você, na maioria, aqui da igreja, sem saber, nós somos arminiano. Diga assim, eu sou arminiano. Você nem sabe às vezes o que é, né? It's okay. E eu vou mostrar para vocês as duas linhas teológicas e por que nós abraçamos a teologia arminiana. Eu acredito que os teólogos de hoje e nós podemos ter uma teologia ainda mais refinada, se eu posso dizer, mais próxima da Bíblia do que os teólogos do passado. Por quê? Nós temos uma quantidade enorme de livros escritos e nós temos acesso a inúmeros debates teológicos, coisas que eles não tinham. Então nós podemos definir de uma forma mais precisa o que a palavra de Deus diz hoje. E às vezes eu fico vendo teólogos, pastores, que ficaram com interpretações de centenas de anos atrás e não aceitam muitas das vezes mudarem ou ajustarem. Eu já precisei ajustar algumas vezes na minha vida e provavelmente à medida que alguém me convencer, me mostrar, eu ajusto também. Mas nas doutrinas principais da nossa fé, não há margem para interpretação diferente. Mas em algumas doutrinas, sim, podemos pensar de forma diferente. Mas até mesmo para discordarmos do nosso irmão, nós temos que ter respeito e considerarmos o nosso irmão também importante. Por exemplo, eu aprendi e eu considero que a Igreja Adventista do Sétimo Dia é uma seita. E mesmo assim eu ouço frequentemente pastor Dr. Rodrigo Silva, um profundo ensinador. E eu consigo separar aquilo que cabe dentro da teologia pentecostal daquilo que não cabe. Eu me lembro que no início da minha carreira eu não conseguia ouvir pontos divergentes. Eu estava certo e todos os demais estavam errados. Eu ia para o céu, todo mundo que discordasse ia para o inferno. Mas o tempo vai passando e você precisa amadurecer no seu conhecimento. Você precisa entender que você não é o dono da verdade. Mas você precisa entender que pessoas interpretam muitas das vezes o mesmo texto que nós lemos de uma forma diferente, mas isso não nos separa. É por isso que aqui na igreja nós temos alguns irmãos que vieram de origem reformada, que são de formação calvinistas. Pastor, como é que eles conseguem congregar aqui? É porque eu não fico batendo, dando pancada, mas eu ensino o que a palavra de Deus diz. E como aqui na igreja eu que estou com o microfone, que vai prevalecer o meu ponto. Apesar de respeitar as opiniões diferentes. Então o que os calvinistas defendem?
Eles defendem a eleição incondicional. Ou seja, Deus escolheu soberanamente uns e outros não. O calvinismo defende que o ser humano não tem mais livre-arbítrio. Ele teve antes de pecar. Adão tinha. Mas depois do pecado, não há mais livre-arbítrio. O calvinismo defende que tudo que acontece na terra foi um decreto de Deus. Deus foi quem predestinou isso, predeterminou isto. Por exemplo, eles defendem que Judas Iscariotes foi predestinado para ser o traidor, e não há nada que ele pudesse fazer para mudar isso. Em outras palavras, eles estão dizendo que Judas obedeceu a Deus, porque ele cumpriu aquilo que Deus predeterminou que ele fizesse. E no juízo final, segundo eles, Judas comparecerá diante do trono e Deus vai dizer: você traiu o meu filho. Aí Judas vai responder: foi o senhor que mandou? O senhor predeterminou, eu não pude escolher. Vocês entendendo? Então, vocês vão ver que é uma teologia que, se você ler a Bíblia detalhadamente, estudar, você vai entender que não faz muito sentido. Mas com isso, eu falo dessa forma respeitosamente. Nós que adotamos a teologia arminiana, defendemos que Deus nos predestinou pela sua presciência. Como assim, pastor? Olha para cá, porque é um assunto um pouquinho complexo. Mas como vocês gostam de estudar a Bíblia de forma profunda, na quarta-feira eu posso falar isso abertamente, que vocês vão estar entendendo. Deus nos predestinou pela sua presciência. Em outras palavras, Deus, aqui está o passado, o presente e o futuro. Deus está aqui, fora do tempo. O tempo é para nós, presente, passado e futuro. Deus está fora do tempo. Então o que nós cremos? Que Deus, sendo presciente, conhecendo o futuro desde o início, e a Bíblia diz que Deus começa a fazer algo pelo futuro. Depois ele volta lá no passado e coloca as coisas em movimento. Então Deus, o que ele fez? Olha para cá. Ele foi lá no futuro, ele viu o que as pessoas iriam escolher voluntariamente. Ele viu se as pessoas aceitariam ou não. Ele viu, porque ele é presciente. Ele conhece todas as coisas. Ele viu o que cada um iria escolher. Aí ele foi lá no passado, criou e colocou em movimento. Aí é aqui que no passado que Deus nos predestinou antes da fundação do mundo. Entendeu? Fala assim. Vamos lá. Quando a Bíblia fala de predestinação, ela vai estar sempre falando no plural. Eu vou ler o texto de novo para você começar a entender. Olha só, nunca é individual, está sempre no coletivo. A predestinação é sempre coletiva. Olha o versículo 4 que nós lemos. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos. Olha o verbo, tempo verbal. Não vou perguntar, porque você está aqui mais de 50 anos, você já não sabe mais que tempo é isso. Então não vou nem te envergonhar. É o caso das pessoas que estão aqui mais de 50 anos que não sabem, né? Para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, e em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. 11. Nele digo, no qual fomos
Fomos, segunda pessoa do plural, não é isso? Tem professor de português aí? Temos aí? Nós. Não é fumo não, é fomos. Nós fomos. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos, para o louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Você está vendo que a predestinação bíblica, ela é sempre coletiva. Número 3. Deus predestinou a igreja para a salvação, e eu me torno individualmente predestinado quando entro na igreja. Quando eu aceito a Jesus, eu me torno parte da igreja. E Deus predestinou a igreja para que estivesse no céu com Ele, nas bodas do Cordeiro, a partir das bodas do Cordeiro, e para sempre, eternamente. Então, quando eu aceito a Jesus, que estava fora, eu aceito a Jesus, eu entro na igreja, eu me torno coletivamente predestinado. Amém? Alguém pode dizer, então se a pessoa é individualmente predestinada e depende da fé dela, ela recebe o dom da graça de Deus, pela fé que ela tem em Cristo Jesus, no seu sacrifício, então ela fez algo para receber aquela salvação, ela teve uma participação naquela salvação, ela teve que aceitar para que ela recebesse aquele dom, sendo que a graça de Deus é um dom imerecido. Então essa interpretação de que é meritória, se nós entendemos como Armínio, seria a mesma coisa que o mendigo na rua recebesse um presente, uma esmola, um valor em dinheiro alto, e saísse avisando para todo mundo que ele recebeu aquele dinheiro porque ele merecia. O mérito da dádiva não está em quem recebeu, mas em quem doou, quem deu. Por isso que a Bíblia diz, isso não vem de vós, mas é dom de... Está entendendo, crente? Você vê que eu estou, como diz o assembleano, estou desenrolando o manto. Existe a predestinação fatalista, que é a predestinação defendida por Calvino. Ela não acredita no livre-arbítrio, ou seja, eles dizem, Deus já escolheu quem irá se salvar. Pronto. Se Deus já escolheu quem irá se salvar de forma soberana, arbitrária, então para que se prega o evangelho? Não adianta pregar para quem Deus não predestinou, Deus não escolheu. Então para que vai pregar o evangelho, sendo que se Deus já predeterminou tudo, as pessoas que vão ser salvas, de alguma forma elas aceitarão. Então a igreja, o que nós estamos fazendo aqui pregando o evangelho? Para quê? Eles não acreditam que uma pessoa pode perder a salvação. Os defensores dessa teologia dizem que a pessoa, uma vez salva, é salva para sempre, ela nunca mais perderá a salvação. Ela pode fazer o que quiser, pode viver na prostituição, ir para a balada, se embriagar, se drogar, fazer coisa errada, porque no momento final Deus vai dar um jeito, essa pessoa vai ser salva, porque Deus já predestinou. Essa é uma doutrina diabólica nesse aspecto. Pastor, então me mostra na Bíblia que a pessoa pode perder. Quer ver? Hebreus 6, a partir do versículo 4. Abre aí.
Hebreus, capítulo 6, a partir do versículo 4. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados, aqueles que um dia foram iluminados pela luz do Evangelho, é isso que está dizendo, e provaram o dom celestial. Qual é o dom celestial? A salvação. E se tornaram participantes do Espírito Santo, receberam o Espírito Santo, morando neles, e provaram a boa palavra de Deus, e os poderes do mundo vindouro, e caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo-o à ignomínia. Está dizendo aqui, uma pessoa que experimentou a salvação em Cristo, recebeu o dom de Deus, e ela se apostata da fé. Aqui não está falando de um pecado que a pessoa comete, de algo, um momento que a pessoa tropeça na sua vida espiritual. Está falando de uma pessoa que conscientemente se apostata, se desvia da fé. Uma pessoa que se apostata da fé, ela não encontra o caminho de volta do arrependimento. E nós pensávamos que pecados que não são perdoados são apenas de blasfêmia contra o Espírito Santo. Esse, na verdade, também não é. Mas o pecado da apostasia está escrito aqui, uma pessoa que se apostata da fé, a ponto de negar a fé, e dizer, não, esse negócio aí de crente, isso é exagero, eu fui enganado, eu pensei que era, mas não é não, ele se apostatou da fé. Uma pessoa que entra pelo caminho da apostasia, diz o texto, que é impossível que ele seja renovado. Está aqui no texto. Portanto, não faz sentido como um Deus totalmente amoroso, nas Escrituras que nós encontramos um Deus benevolente, um Deus amoroso, um Deus misericordioso, que a Bíblia diz que Ele não quer que ninguém se perca. A Bíblia diz que Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não faz sentido um Deus que é apresentado nas Escrituras dessa forma, escolher arbitrariamente uns para o céu e outros para o inferno. E tem uma teologia que diz que, dentro do calvinismo, que Deus fez o ímpio para que ele se tornasse lenha do fogo do inferno, para que mantivesse o fogo do inferno sempre aceso. Deus criou o ímpio, quando na verdade nós não vemos isso na Bíblia. Vemos um Deus de amor. Deus manda que o Evangelho seja pregado em todo o mundo. O calvinismo diz que Deus somente dará fé para os escolhidos, o que eles chamam de graça irresistível. E aquelas pessoas que não forem escolhidas nunca conseguirão, por mais que possam tentar. Segundo o calvinismo, tudo está decretado por Deus. E aí, tudo que eu estou pregando aqui já foi pré-determinado por Deus, segundo o calvinismo. E como eu não creio nessa teologia, então estava predeterminado que eu não iria crer nela. E eu não sei porque os calvinistas ficam tentando convencer os outros, porque tudo já foi pré-determinado. A Bíblia fala, e o apóstolo fala aos Efésios, de uma predestinação coletiva. Nós. Ele não está falando especificamente na primeira pessoa do singular, está falando sempre segunda pessoa do plural. Nós. Deus nos predestinou. Pastor, quer dizer que todo mundo que está aqui vai ser salvo, vai estar naquele dia? Eu não sei.
mas Deus sabe. Mas todos vocês que aqui estão, está sendo dada a vocês a oportunidade. E cabe a vocês aceitarem ou rejeitarem. Esse é o evangelho bíblico que nós pregamos. Portanto, eu me torno predestinado quando entro na igreja, quando faço parte da igreja. Olha o que diz Atos 17:30. E é importante esses textos bíblicos aí. Atos 17:30 diz: ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, é o texto que está na Bíblia aí? Esse? Não, né? Você consegue colocar aí Atos 17:30? Na tela, por favor, consegue? Atos 17:30. Consegue colocar aí para nós? Atos 17:30. Ok, vou ler aqui de novo. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, diga todos, em toda parte, diga em toda parte, se arrependam. Esta é a vontade de Deus, que todos, em toda parte, se arrependam. Olha o que diz Romanos 11:32. Romanos 11:32. Porque Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. 1 Timóteo 2:4 diz: o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Deus não quer a salvação para um grupo específico apenas. Deus quer que o evangelho seja pregado a todos. Deus quer que a oportunidade seja dada a todos. Cabe a cada um receber ou rejeitar. O nosso texto áureo da Bíblia é João 3,16. Você consegue recitar? Vou contar até 3. 1, 2, 3. Olha a regência. Porque Deus amou um grupo seleto de pessoas. Amou o mundo. E a palavra mundo aqui refere-se aos habitantes da terra. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho para quê? Um grupo seleto. Não, todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu te convido você a levantar a sua mão e dizer: eu tenho vez. Eu tenho chance. Eu e você temos chance. Por quê? Fomos alcançados pelo evangelho. Fomos alcançados pela graça de Deus. Fomos alcançados pela misericórdia de Deus. E o apóstolo está dizendo: Deus nos predestinou. Como? Na sua presciência, no seu conhecimento antecipado de todas as coisas. Porque Deus, Ele não vive no tempo. O tempo é a filha mais velha de Deus. A Bíblia diz que Ele é o Pai da eternidade. Desde o princípio até o fim, Deus está fora do tempo. E Ele conhece de antemão todas as coisas. Então Ele foi lá no futuro, lá na frente, lá depois do milênio, nos novos céus, na nova terra. Ele olhou lá e te viu. E viu você. Ele foi lá e viu: olha ali, olha o Malco ali, olha o Paulo ali, ó. Olha ele ali. Olha ali, olha eles ali. Olha a Gisele ali, olha o Eduardo, a Renata. Você também.
E você? Diga eu também, diga eu também. Diga eu, Deus me viu. Aí ele foi lá no futuro, na sua presciência. Ele viu que você iria aceitar. Ele viu que você voluntariamente iria escolher. Ele foi lá no passado, no eterno passado. E antes de criar todas as coisas, ele já predestinou. Como entender um Deus com uma mente tão extraordinária? Como entender um Deus que tem todo o poder, todo o controle? Então nada pega a Deus de surpresa. Por quê? Porque Ele sabe de tudo de antemão. E às vezes nós estamos aqui no presente pensando, será que eu vou chegar lá? Será que eu vou conseguir? Não sei, meu Deus do céu, será que vai dar certo? Deus sabe de todas as coisas. É por isso que eu e você precisamos nos aproximar dEle em relacionamento, e quando nós nos aproximamos dEle, Ele vai nos dando alguns momentos do futuro, e vai te dando algumas dicas, e vai mostrando para você que Ele está no controle, que Ele tem as chaves, que Ele tem a resposta, que Ele tem a solução, e você fica em pânico, porque o diabo está te atacando, e você pensa que está tudo acabado, e Deus está dizendo, não, você não está sabendo de nada, eu já estabeleci todas as coisas. O apóstolo Paulo ensina aos crentes de Éfeso, há 2000 anos atrás. Olha o nível de profundidade de ensino. E por que os crentes hoje andam perdidos, desgovernados, sem direção, sem saber o que fazer? Por quê? Porque não conhecem Mas agora você já sabe. Você já sabe que se você continuar no caminho que você está, se você continuar lutando, você vai chegar lá. É só você fazer a sua parte. Você entrou num ringue, está lutando, o diabo está pá. De vez em quando o olho seu está meio inchado. Você fala, leva um soco, aí você, Deus me dá graça, me levanta, me renova, Senhor, porque eu não desisti não, eu estou continuando, eu estou prosseguindo. Por isso que o apóstolo Paulo diz, olha, uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas para trás ficam, eu prossigo, eu não vou desistir, eu vou perseverar. Por quê? Porque eu faço parte do povo que vai morar no céu. Tem gente que vai morar no céu aqui? Fica em pé quem vai morar no céu aqui. Só quem vai morar no céu, só quem tem certeza que Deus já te escolheu, que a graça de Deus já te alcançou, quem tem certeza que a graça de Deus se manifestou na sua vida, trazendo salvação, que você foi iluminado. Ah, pastor, mas eu não sou tão crentão quanto o irmão tal, quanto a irmã tal. Meu irmão, esquece isso, Deus te escolheu. É por isso que o diabo está tentando fazer você sair do propósito. O diabo quer fazer você se apostatar da fé. Mas Deus já colocou as coisas em movimento, e Ele sabe, se você não desistir, se você persistir, se você insistir, você vai chegar lá. Antes de orar para encerrar, eu pergunto a você, você já se viu no céu? Eu já me vi no céu. Carro de fogo que eu vou ter lá no céu, socadinho, 1 polegada do chão. Você se vê lá? Você consegue se ver? É que se você ficar olhando para o seu presente, você está fraco, está falho, você diz, acho que não vai dar. Meu irmão, vai dar. Vai dar. Você vai chegar lá sim. Diga para quem está do seu lado, eu vou chegar lá. É por isso que o diabo está tentando de tudo para fazer você desistir. Porque o diabo já percebeu que você vai chegar lá. Ele já entendeu que Deus tem um plano na sua vida, de que você vai chegar lá e ponto. Basta você não desistir. Então, antes de nós encerrarmos, pastor Eduardo virar o microfone para encerrar, eu quero que você diga para quem está do seu lado, don't give up.
Don't give in. Don't give out. Se não entendeu, fala assim: vai estudar. Don't give up. Don't give in. Don't give out. Depois você look it up, ok? Depois. Põe a mão no seu coração assim. Deus, nós queremos te agradecer pela soberana vontade que tem se estabelecido neste lugar. Neste lugar, Senhor, a porta do céu tem sido aberta para muitas vidas. Muitas pessoas que estavam perdidas, distantes, encontraram uma porta do céu neste lugar. Senhor, venho te pedir que esta porta seja aberta e que nós possamos estar conscientes da nossa responsabilidade, que o Senhor nos escolheu para um propósito específico. O Senhor nos chamou para que nós anunciássemos a mensagem do Evangelho para todo aquele que nele crê. Dá a cada um de nós amor, Senhor, para olharmos para as pessoas e conseguirmos ver, além dos brincos, além da tatuagem, além do cabelo roxo, amarelo, azul, além da aparência, Deus, tira de nós o julgamento das pessoas. Senhor, que nós venhamos a mudar, que nós venhamos a parar de classificar e valorizar as pessoas pela aparência, pela roupa, pelo cabelo, pelo estilo de roupa que veste, mas que nós possamos ter profundidade espiritual e olhar como o Senhor olha para cada um de nós, com misericórdia e com amor. Senhor, esses 2 cultos que nós estaremos abrindo aqui, não é para fazer o nome do pastor Cleverson conhecido, grande, não é para fazer o nome da igreja conhecido e grande, não, é para fazer o teu nome ser glorificado. E nós queremos que centenas e milhares de vidas encontrem nesse lugar a porta do céu que o Senhor abriu para nós, que as vidas encontrem neste lugar a presença do teu Espírito Santo. E é por isso que eu te peço, Senhor, cerca esta casa de anjos poderosos, cerca este lugar com muralhas de fogo, Senhor, para que neste lugar o pecador encontre o caminho da eternidade, para aquele que está distante reconcilie-se consigo. Pai, que essa igreja entenda o teu propósito, que não sejamos apenas mais uma igreja aqui no sul da Flórida, mas que nós sejamos o teu povo, conscientes do teu plano, da tua vontade, em nome de Jesus Cristo. Quantos dizem amém? Quantos recebem com amor essa palavra?